Bem, meninos, então, aqui nós temos um caso importante que é também muito cobrado nos vestibulares, o caso de muy e mucho. Tanto muy e mucho corresponde a muito do português, só que no espanhol nós temos duas palavras para esta de aqui do português. Nós temos muy, que é uma forma apocopada, ou seja, uma forma reduzida, de mucho, que é a forma completa. Então, nós temos uma diferença, tanto no uso quanto nas funções que podem cumprir essas duas palavras. Esse muy, forma apocopada, ele somente cumpre a função de advérbio. E como qualquer advérbio, igual que no português, é uma forma invariável, ou seja, que nunca vai mudar. Não tem singular, não tem plural, não tem feminino, não tem masculino, ele nunca varia. Agora, essa forma completa muito, ele tem que ter mais cuidado porque tem duas funções gramaticais. Pode ser advérbio, não? Nesse caso ele também vai ser invariável, ou pode ser adjetivo. Nesse caso ele vai variar em gênero e em número. Então, essas funções, não, estão indicadas um pouco na regra de uso. Nós temos uma regra de uso, para saber em que contextos eu uso muy, forma reduzida, não? E em que contextos eu uso mucho, a forma completa. Então, primeiro, muy tem dois contextos antes de advérbios, não? Eu posso falar muy bem, muy mal, muy tarde, sempre antes de advérbios eu uso muy. E também posso usar antes do adjetivo, muy viejo, muy bonito, muy feo, não? Qualquer adjetivo usa muy. Então, esse muy, forma apocopada, reduzida, que somente pode ser advérbio, usa em estes dois contextos, antes de advérbios e antes de adjetivos. Não? Agora, a forma completa, não, vai depender a função do contexto em que é utilizado da regra. Não? Primeiro, nós também aqui temos dois contextos. Eu posso usar antes do substantivo, não? E nesse caso ele vai variar, ou seja, vai ser adjetivo, só neste caso de aqui primeiro, garotos. Sempre que esteja antes de substantivo, ele vai ser adjetivo. Pois ele vai variar seguindo justamente a esse substantivo. Muito dinheiro, muita gente, muitos amigos, muitas mulheres. Então, ele vai variar seguindo o gênero e o número do substantivo que acompanha. Então, nesse caso, muito é adjetivo. Agora, se vai depois do verbo, aí vai ser um advérbio. Ele não vai variar. Te quero mucho. Aqui está no plural. Trabajamos mucho. Não varia, porque neste caso é um advérbio. Certo? Então, nós temos uma exceção à regra. Não? A exceção a esta parte da regra. Não? Nós falamos no início que esse muy eu uso antes de advérbios e antes de adjetivos. Mas tem 4 advérbios e 4 adjetivos que vai usar muito. Então nós falamos, primeiro, os adjetivos. Muito maior, muito menor, muito pior e muito melhor. E advérbios, muito antes, muito depois, muito mais, muito menos. Então só tem estes 4 adjetivos e estes 4 advérbios no que vai usar muito. Qualquer outros adjetivos ou advérbios vai usar sempre muy. E nestes casos, mucho também vai cumprir a função de advérbio. Ele somente vai ser adjetivo quando vai antes do substantivo. E somente nesse caso, ele pode variar, meninos. Certo? Então, por exemplo, nos perguntam muito. Te quero mucho. É o singular de muchos? Não, porque neste caso está como advérbio. E advérbio não tem plural. Para ser o singular de muchos, mucho tem que estar no contexto de adjetivo. Só é nesse contexto que ele varia em gênero e número, seguindo a esse substantivo. Certo?